boa tarde, né? Eu vou abordar a questão indígena do século XVI até o iniciozinho ali do século XIX, com a chegada de Dom João VI aqui no Brasil. Então, para começar a falar aqui, acho que nada melhor do que a certidão de nascimento do Brasil, que é a Carta de Pedro Vaz de Caminha. E justamente quando os portugueses chegam aqui, o escrivão, Pedro Vaz de Caminha, ele vai registrar o encontro dos portugueses com os indígenas que ficavam ali na costa do Nordeste. É interessante notar, né, que tem essa estranheza entre os dois povos. Pensa claramente, os portugueses interagiam com outros povos no norte da África, ali no Mediterrâneo. Eles sabiam da existência de culturas, religiões diferentes. Claro, assim como os árabes sabiam dele, e os asiáticos também sabiam lá do Extremo Oriente até a Europa. Mas a diferença da América é que ela vai ser completamente diferente, realmente algo bem alienígena. Porque enquanto sociedades como a sociedade árabe, as sociedades pagãs, tanto que ainda havia em certas partes da Europa e também na África, um pouco mais ao sul, e também na Ásia, os indígenas não vão ter ideias que para toda a sociedade são basilares, como a ideia de um ofício, de um trabalho. Claro, eles pescavam, eles construíam casas, só que não tinha essa ideia de um trabalho, de um ofício fixo, como, sabe, algum pagão nórdico antigamente já tinha, um era carpinteiro, o outro era só o pescador, o outro se especializava como ferreiro. Já os indígenas não vão ter isso, então já vai haver essa estranheza. Por isso também muita ideia, não só deles andarem nus, esse tipo de coisa, mas ideia de algo muito puro, muito primitivo ali. E dessa primeira interação, claro, vai ser bem pacífica, vão ter conflitos mais à frente, mas nesses primeiros dias que eles ficam aqui, vai ter a interação entre eles. Primeiro uma estranheza, óbvio. Imaginemos assim, que vai muito no futuro, viajamos pelos planetas, a gente encontra uma cultura, um povo totalmente diferente, que não fala nem a mesma língua, não tem nem os mesmos costumes, nem nada, nem nunca interagiu com outros como iguais, como eles interagiam com árabes, como eu citei, mesmo que guerreando ou comerciando. Então, foi muito estranho para os dois povos isso. Eles sequer tinham ideia da existência um do outro. Por exemplo, os portugueses tinham ideia que existiam povos mais ao sul da África, como o Império Etíope, como os povos Zulus, um pouco bem mais ao sul da África, mas sequer tinham ideia de um continente inteiro. Talvez umas ilhas pensassem que existisse por aqui. Desses primeiros encontros vão ter, a princípio, é interessante notar, né, que vai ter essa ideia de troca que os índios não tinham. Era uma sociedade bem comunitária, assim. Não tinha uma ideia de propriedade, uma ideia de família. Então, a ideia, por exemplo, de um português que chegou, tirou a boina dele, colocou na cabeça do indígena e tirou o cocar e colocou na cabeça dele como presente, eles não entendiam, eles devolviam. Eles não tinham essa ideia de presente, já que tem essa ideia de propriedade, de posse. Eles também não possuíam uma ideia fixa de família. Eu falo isso um pouco mais à frente quando vai tratar dos matrimônios. A criança era filho de toda a aldeia. Mais ou menos o que Platão retrata na República, de um cuidado comunitário com as crianças. E dessa primeira interação também vai ter uma linguagem universal, que é a música. Os portugueses pegam uma espécie de gaita de folha ali, que vem da Galícia, da região da Galícia, que faz parte da Espanha, que é bem em cima de Portugal. Eles começam a tocar e os indígenas começam a dançar, e os portugueses também a dançar. Então vai ser bem pacífico esse primeiro encontro. Depois, alguns dias depois, eles fazem a primeira missa, bem no dia de Páscoa, e depois retornam para Portugal e deixam aqui alguns portugueses, uns fogem na verdade, e outros ficam aqui. Nos primeiros séculos, eles vão dividir os índios em dois grupos: os índios bravos e os índios mansos. Mas eles só podem identificar os que eram aliados portugueses e nem os que eram selvagens assim, entre aspas. Mas os que nem sequer queriam negociar com os portugueses ou se aliavam aos holandeses e aos franceses também. Eu notei algumas tribos aqui, dentro dos que se aliavam aos portugueses, tinham os tupiniquins, os potiguares, os temininós, os tabajaras e os guaianazes. E, claro, nas primeiras 3 décadas, vai ser basicamente para a extração de pau-brasil, que vão utilizar mão de obra indígena. Claro, com a tentativa de proteção dos jesuítas, para não ser utilizados como mão de obra escrava. Afinal, eles não entendiam o conceito de salário nem nada, então
Muitos obviamente se aproveitavam disso, não só portugueses, mas os povos que tentavam vir para cá e também povos não portugueses que vinham para cá juntos com portugueses, povos comerciantes. Então, tem um registro aqui de 1514 que alguns indígenas foram levados para a corte portuguesa. Escreve Damião Góes, abre aspas. Estava presente quando foram apresentados ao rei alguns índios do Brasil. Dom Manuel informou-se jovialmente do modo como viviam e desafiou-os a mostrar a sua famosa destreza com arco e flecha. O rei venturoso comparou sua habilidade com as armas dos gentios. A comunicação, apesar de difícil pela incompetência dos intérpretes, não atrapalhou a boa relação que Dom Manuel teve com aqueles homens tão estranhos. Isso também, mais ou menos, na 1514, ainda havia essa citação para o Brasil. Um pouco depois, chega no Brasil, alguns já estavam aqui, degradados, que ou eram mandados para cá por... tem essa história, né, de que só vinha degradado no Brasil, só bandido. Basicamente era para povoar aqui. Tipo, se o cara cometeu um crime leve, já mandava para cá, só para ir povoando aqui junto. Eu quero destacar dois que vão ser muito importantes para a formação da sociedade brasileira. Um no Nordeste, outro aqui no Sudeste. No Nordeste vai ter o Caramuru, que era um português que foi deixado para cá, um náufrago, e ele acaba vivendo com os indígenas. Eu vou falar um pouco mais da esposa dele para frente. Aqui no Sudeste vai ter João Ramalho, que ele também é um náufrago, um degradado, e ele acaba deixando a esposa dele de Portugal para vir para cá. A formação, tanto do Nordeste quanto do Sudeste, Sul, Centro-Oeste, vai ter como os pais dessa formação, tanto João Ramalho quanto Caramuru. E vai ser interessante que é justamente os filhos desses que vão povoar o Brasil. É feito um registro, inclusive, falando que sem essa união dos índios portugueses, o Brasil não ia ser que nem o Chile, ia ser só uma faixa. Porque realmente quem empurra mais o Brasil para frente, sair, né, da zona da mata no Nordeste, mais para Caatinga lá dentro, e mais para dentro da selva aqui no Sudeste, vão ser os mamelucos, vão ser os filhos dos portugueses com os indígenas. Por quê? Por um lado, eles não se viam como indígenas, eles não queriam mais viver naquela sociedade. Por outro lado, eles nunca foram para Portugal, eles não sabiam que era ser alguém português. Mas ao mesmo tempo ele tinha um equilíbrio entre essas duas coisas. Por isso muitos vão para dentro do Brasil povoar. E daí vem o nome de sertanismo, de sertão. Sertão é uma deturpação da palavra desertão. Não por haver um deserto, mas sim porque não havia nada dentro dessa mata. Nem mesmo outras tribos indígenas, era só mato e bicho. É justamente aí que vai começar a surgir certos povoados feitos pelos bandeirantes, feitos por outros sertanistas do Nordeste. Falando então primeiramente do Nordeste. Houve uma indígena chamada Paraguaçu, Catarina Paraguaçu. Ela é considerada a matriarca dos brasileiros. Ela é quem vai se casar com o que eu falei anteriormente, o Caramuru. Ela nasceu em 1495 e teve uma vida bem longeva. Ela morreu em 1583, quase com 90 anos de idade. Ela foi batizada como Catarina de Álvares Paraguaçu. Era filha de um cacique tupinambá. Pedro Calma, que é um historiador brasileiro, muito importante, vai classificá-la como a mais antiga figura feminina da história do Brasil. Eles vão se casar por volta de 1520, ou seja, ainda nesse processo de extração de pau-brasil, não havia nem o ciclo do açúcar ainda, sequer haviam escravizados negros vindo para cá, que vão vir só lá pelos anos 30 do século XVI. Quando eles se casam, tanto o Caramuru com a indígena, eles vão para a França. E lá é interessante notar isso, porque obviamente está levando um povo com uma etnia completamente diferente, completamente desconhecida para lá, e ela vai se converter ao catolicismo. É interessante que quando ela se converte, né, como eles vão casar, vai haver uma certa briga entre os padres franceses, que todo mundo cada um queria batizar ela, estava todo mundo brigando para quem queria batizar. E ela foi apresentada lá como princesa do Brasil. Eles realmente se tornaram uma família nobre. Um que era um náufrago e outro que era filha de um cacique. Eles passam um tempo lá na França, se casam e depois o Caramuru
vai ver a sua família em Portugal. O que é bem interessante de se pensar é que ele simplesmente foi um náufrago, sumiu da vida da família dele, vai para o Brasil, se casa com uma etnia totalmente diferente, vai para a França e volta basicamente como um nobre para a família dele, de uma família real, uma família aristocrata, de um lugar que eles nunca ouviram falar. E depois eles voltam para o Brasil, lá para 1527, deixa eu puxar aqui a data certinho. Aqui, ela foi batizada em 28 como Caterine do Brasil, já que foi batizada pelos franceses, e é também considerada uma princesa, né? Inclusive no casamento deram um monte de joia, um monte de regalias, vestidos para ela, justamente por considerarem ela de uma família nobre. O que não está tão errado, já que era filha do cacique, é o que se entendia por nobre de casta mais alta aqui nessas terras na época. Como eles foram para Portugal, eles não foram só visitar a família de Caramuru, eles também foram negociar, conseguiram muito dinheiro, conseguiram com esse dinheiro, obviamente, construir propriedade no Brasil e ter escravos também. É interessante notar também que, como eles tinham dinheiro aqui, eles começaram em certo período, a ajudar náufragos, tantos portugueses, espanhóis, dentre os povos que vinham para cá, franceses, justamente porque Caramuru tinha sido um náufrago, então meio que eles se lembravam de como era estar perdido numa terra completamente desconhecida, então eles acabavam resgatando esses náufragos e ajudando eles. Há um registro do rei de Portugal, já na época, Dom João III, não mais Dom Manuel, que reconheceu Catarina como senhora legítima dos gentios dessa província e ordenou que reconhecessem por soberano o rei de Portugal na pessoa de seu governador Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil. Ela não só deixou o paganismo, como virou uma católica devota, construía mosteiro, ajudou a propagar o catolicismo no Brasil, no Nordeste da época. Não era Nordeste, né? Só era aquela faixa que tinha da zona da mata no Nordeste, né? Que hoje a gente reconhece como Nordeste. E de acordo com o jesuíta Simão de Vasconcelos, ela teria tido uma visão de Nossa Senhora da Graça, né? Que tem pintura sobre isso. Outra índia muito importante vai ser a que vai casar com João Ramalho, aqui em São Paulo. A índia Bartíria, filha do cacique Tibiriçá. Tibiriçá, que foi um cacique aqui de São Paulo, ajudou a fundar a atual capital paulista, e a filha dele vai casar justamente com João Ramalho, outro náufrago que veio para cá. Antes ela era chamada de Embici ou Urtíria, ou Bartíria ou Urtíria, mas em 1515 foi batizada como Isabel Dias. Quando casou com João Ramalho, ela teve 9 filhos e ficaram juntos por 40 anos. É interessante notar isso, porque, como eu disse, eles não tinham noção de família. Obviamente ela já tinha tido outros homens antes de João Ramalho, e João Ramalho também era um adúltero, por causa que ele tinha uma mulher que ele deixou lá em Portugal. Mas os jesuítas meio que vão passar pano para isso, justamente porque eles, como diria Santo Agostinho, né, tirar um bem maior de um mal. Por causa, obviamente, tanto ele quanto ela eram adúlteros, só que eles legitimam esse casamento justamente porque eles podem ter filhos e catequizar os curumins, né, as crianças. A partilha fala que ela, não sei como, eu fiz a conta que não bateu, mas fala que ela tinha cerca já de 70 filhos antes. Não sei como ela tinha 70 filhos, porque ela tinha uns 30 e poucos anos. Mas enfim, ela já tinha tido filhos com várias pessoas da aldeia, mas enfim, fala, acabou isso, agora o João Ramalho e a Barquinha vão ficar juntos, e tiveram mais 9 filhos depois disso, durante 40 anos. Então, tiraram um bem maior de um mal, por causa que tecnicamente o casamento deles era ilegítimo, mas está valendo por causa disso. E Bartíria tinha uma irmã chamada, que colocou-se o nome de Beatriz, depois de batizada, e casou com Lope Dias, que teve 2 filhos. Um deles foi o capitão Belchior, que foi um dos primeiros bandeirantes, ainda ali no início do século XVI. Abre aspas. Também Deus deu muito bom fim à Índia, que logo nos primeiros avisos dos padres se apartou do pecado, sem mais tornar a ele, e que deu a João Ramalho muitos filhos, posto que governava toda a família, que era muito grande, fazia contínuas esmolas aos nossos confrades frequentemente se confessava, chegando-se
sua hora, muitos dias antes, mandou fazer uma casa junto à nossa Piratininga, que era atual, que é hoje em dia São Paulo, para ali ser ajudado em seus espíritos dos padres, como foi até que, cheio de boas obras, acabou os seus dias. Falando então agora um pouco sobre os matrimônios mestiços, as fontes são Hans Staden, que era um alemão, e 2 franceses, André Stevets e Jean de Lery. Como está falando, né? Um cacique, por exemplo, como eles praticavam adultério e tinham muitas mulheres, poligamia, muitos chegavam a ter de 10 a 14 esposas mais ou menos. Só que isso obviamente só era aceitado da parte dos homens. Mulher não poderia ter mais maridos, de acordo com os indígenas. Muitos eram mortos por causa disso. Mas falaram interessante que elas não tinham ciúmes entre si, pelo menos as esposas de um único cacique. Interessante que um português vai relatar, o Gabriel Soares de Souza, que os tupinambás, o maior pecado deles é a luxúria. Era quase uma Sodoma e Gomorra, de acordo com ele. Já os franceses, esses franceses que eu citei, o André Tevet e o Jean de Lery, eles vão discordar. Eles vão falar que a Europa, pelo menos francesa da época, era muito mais luxuriosa do que os indígenas daqui. Justamente porque vai começar aquela onda da Renascença e começar a sair da época do medievalismo. Então, muitas mulheres, pelo menos aqui, né, elas andavam nuas, mas por questão sem pudor nenhum. Já na Europa, onde já tinha uma moral católica, elas vão começar a usar joias mais luxuriosas, usar roupas mais provocantes, e também a literatura da época vai começar a demonstrar mais isso. Por exemplo, as novelas de cavalaria vão deixar de falar de agraciar Deus, lutar por Deus, para lutar para ter uma recompensa sexual no final. Então os franceses vão entender isso, que aqui poderia haver luxúria, mas era uma luxúria inocente, enquanto na Europa, ele já tendo consciência do que é pecado, era muito pior. José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, observa que os índios casavam e divorciavam com frequência, né? Eles não mantinham parceiro único, então não sabia se isso era ou não um divórcio. E ele tentava verificar quais índios ali realmente se gostavam entre si, para converter eles e falar: então, agora só vocês dois ficam juntos. O que foi um trabalho árduo por São José de Anchieta. Isso, apesar que esse papo de tipo, os portugueses vieram aqui e estupravam com as índias e violentavam elas, porém, na cultura tupinambá e em outras, era honroso para uma mulher se deitar com um europeu. Era falta de educação recusar, quase como se for na casa de alguém oferecer comida e você recusar. Elas ficariam ofendidas. Então, no caso dos jesuítas, né? Os jesuítas eles iam para as tribos para tentar contra eles, aí todos os pajés davam uma mulher para dormir na rede com o jesuíta, ele é padre, então eles se recusavam. E aí os pajés começaram a ficar bravos, expulsar como se fosse uma desfeita. Você fala assim: não, não quero sua comida não, porque é ruim. Também, literalmente isso. Claro, era muito comum entre certas tribos casamento entre primos ou mulheres com tio, especificamente. Aqui eu anotei, né? Luxúria para os cristãos é igual a hospitalidade para os indígenas. Agora falando um pouco sobre o início das bandeiras, porque claro, vão haver, como eu disse, várias tribos, não dá para se ter uma generalização das coisas, que vai ter tribo contra, a favor dos portugueses, a favor dos franceses, dos holandeses, dos espanhóis, mais ao sul, que eu vou falar mais para frente, da colonização do sul. Mas, como eu disse, as bandeiras, a maior parte vai ser feita por mamelucos, não por brancos portugueses. Um ou outro, claro, vão ter, como Raposo Tavares, como até mesmo alguns portugueses que eram negros, descendentes de alguns escravos já de Portugal. Mas a maior parte vai ser mameluco e indígena, principalmente os tupis. Alguns caciques aliados de indígenas aliados dos bandeirantes vão se aliar justamente para combater outras tribos inimigas. Alguns caciques de renome vão ser Ibitiruçu, Maracanã, João Queimado de Albuquerque, Paulo Joaquim José Ferreira, já nomes latinos quando eles se converteram. E eles,
por já conhecer a mata, guiavam os bandeirantes por meio delas. Como por exemplo, um bandeirante chamado Manuel Preto, no século XVII, tinha 2.000 índios a seu favor. Eles atacavam outras tribos que eram consideradas selvagens, mas não só atacavam outras tribos, como também atacavam muitas colônias jesuítas, muitos assentos jesuítas. Mas é graças justamente a isso que em 1750, com o Alexandre Gusmão, a ideia de Utipocidetes, a parte que foi ocupada por indígenas, por portugueses, brasileiros, que se expandiu o território além da linha de Tordesilhas. Porque, como eu disse, se não fosse por essa união, o Brasil seria um Chile, ia ser só uma linha na costa. Foi só graças a essa iniciativa dos mestiços que o Brasil se expandiu. Se você vai ver outros territórios portugueses na Ásia, Portugal ocupou a Índia, só que ficou só na costa oeste da Índia. Ocupou o Sri Lanka, ocupou algumas cidades na China e no Japão, mas não só lá. Claro, tinha cidades mais desenvolvidas e também eles já tinham uma sociedade mais de casta, assim, mais bem definida, se miscigenavam menos, logo não explodindo o território, diferente daqui. Passamos pelo Nordeste e pelo Sudeste e vamos falar um pouco da colonização do Sul, que foi um pouco mais tardia, A linha de Tordesilhas cortava até mais ou menos ali parte do Paraná, mais ou menos onde é Curitiba hoje em dia, um pouco antes talvez. Então, o Sul foi colonizado mais ali do início do século XVIII, também pelos bandeirantes, já surgimento de tropeiros também, que era só uma continuação dos bandeirantes, porém mais comerciantes. Em 1737 é feito o forte, deixa eu ver o nome correto, Jesus Maria e José, da Sagrada Família, que era justamente para ter uma base populacional. Os aliados indígenas no sul vão ser os minuanos. É dito que eles preferiam se aliar aos portugueses do que aos espanhóis, já que ali é onde se divide a Argentina, atual Paraguai, na época vice-reino do Rio de la Plata, porque os portugueses ofereciam mais interesse para os indígenas, e eles não eram bobo nem nada, do que os espanhóis. Então, obviamente, preferiam se aliar aos portugueses. A cultura gaúcha vai ser formada mais por esses índios, minuanos e guaranês, diferente dos tupis, que são os índios mais da costa. Um administrador espanhol chamado Gonzalo de Doblas dizia que eles preferiam os portugueses, é isso que eu já falei, por davam mais dádivas, às vezes postas, às vezes terras. Aqui, 50 anos depois, mais ou menos, o forte foi fundado em 1737, início do século XVIII. Já no final desse século, já com, obviamente, o Brasil bem diferente, porque tinha passado pelas reformas do Pombal, o governador Sebastião Xavier, que era o governador não sei se já chamava Rio Grande de São Pedro, que é o nome original do Rio Grande do Sul. O Rio Grande, originalmente, era só o Rio Grande do Norte. Lá no sul era Rio Grande de São Pedro. Eu perdi aqui. Perdão. Aqui. Trabalhava com um cacique que já convertido adotou o nome de Dom Miguel justamente para ajudar a demarcar terras. Então, alguns caciques já ajudavam a avançar no território ao sul para começar a demarcar essas terras. Claro, zonas de fronteira entre Portugal e Espanha sempre foram conflituosas. O que o Tiago vai falar mais na frente, mais no século XIX, a demarcação do sul foi bem complicada. Assim como a demarcação do norte. Até que a última parte que a gente vai demarcar do norte vai ser justamente o Acre. Só no final do século XIX ou início do XX? Início do XX. É cento e poucos anos atrás. Então, oi? Cento e poucos anos. Mal até 100 anos que a gente tem mais. O que é bem pouco se pensar que os portugueses chegaram a 523 anos atrás. Então essa demarcação já vai ser um pouco complicada. Seguindo então, voltando para o Nordeste, para falar de alguns nomes indígenas interessantes. Fala aqui de Felipe Camarão, que foi um líder da guerra, o líder do exército indígena da Guerra dos Guararapes, da Batalha dos Guararapes, que é justamente quando os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro.
O que houve aqui foi a resistência dos povos que aqui já estavam há mais de 100 anos. Tanto os portugueses, quanto os negros, quanto os indígenas formaram exército para lutar contra os holandeses. Afinal, os holandeses, diferentes dos portugueses, não se miscigenavam, viam já como uma raça impura e não gostavam de se miscigenar. Claro, ocorreu uma ou outra, mas não tanto como era incentivado pelos portugueses. E, obviamente, aqui já tinha uma hegemonia católica, enquanto os holandeses que vieram para cá ou eram protestantes ou eram judeus. E os judeus que aqui já haviam, que eram cristãos novos, judeus recém-convertidos, já tinham se convertido há mais de 100 anos. Então, gerou esse conflito, essa estranheza. O exército branco, liderado por André Vidal de Negreiros, o negro por Henrique Dias e o indígena por Felipe Camarão, Felipe Poti, originalmente. Líder dos potiguares, indígenas potiguares. E, por essa bravura, ele recebeu do rei de Portugal, não sei se ainda Portugal ou se já tinha acabado a dominação espanhola, mas ele recebeu o título de capitão-mor de todos os índios do Brasil. E quando ele se converteu, ele tinha apenas 14 anos de idade, quando ele abandonou o paganismo e se converteu ao catolicismo. Ele adotou o nome Felipe, justamente pelo rei espanhol, na época também português, Felipe II ou Felipe I de Portugal. É dito que as estratégias de batalhas deles, obviamente, diferente da organização mais dos europeus, era muito mais selvagem e diziam que ele era bastante brutal nas emboscadas contra os holandeses. Claro, eles, obviamente, aqui se misturavam técnicas tanto indígenas quanto europeias de luta. É dito que uma emboscada, por exemplo, ele matou cerca de 50 inimigos de uma vez só. E a Sebastizar casou realmente com a mulher que ele já tinha, que também era indígena, que foi dado o nome de Clara. E ele viveu até que pouco tempo. Ele morreu devido a ferimentos de guerra. Um pouco tempo depois, alguns meses, ele acabou morrendo. E por último, chegando já, claro, existem vários outros nomes indígenas. Alguns precisaram fundar mais o norte, expandir mais para o centro-oeste. Vai ter também no sul o índio Cepé, que é inclusive beato da Igreja Católica, por eles ajudavam os jesuítas no combate, se não me engano, contra os espanhóis. Vão ter, enfim, diversos outros indígenas. O Araribóia, em São Paulo, que ajudou a expulsar os franceses, em São Paulo, não, perdão, no Rio de Janeiro, que ajudou a expulsar os franceses, pois os franceses ainda no século XVI tentavam colonizar aqui com a França Antártica, onde mais ou menos hoje é o Rio de Janeiro. O Araribóia vai atravessar a Baía de Guanabara a nado, lutar contra os franceses e voltar a nado. Ele funda, na verdade, a cidade de Niterói. Qual cidade que ele funda mesmo? Guanabara. O dele é Guanabara. Não, mas nessa Guanabara que ele funda. Como assim? Araribóia funda qual cidade? Eu esqueci. Porque é o defensor de Guanabara. Então é isso mesmo. Enfim, esse é um dos exemplos de aliança, tanto na guerra contra a França Antártica, na guerra contra os holandeses no Nordeste, na guerra contra os espanhóis no Sul. Então vê que realmente os indígenas tinham interesse de aliança com os portugueses. Essa história do bom selvagem de Rousseau no século XVIII é pura besteira, porque eles tinham, claro, os indígenas que até mesmo outros indígenas consideravam como selvagens, até, por exemplo, de tribos que costumavam fazer não um ritual canibalístico, eles realmente comiam carne humana porque eles gostavam. Já outras, como a do próprio Tibiriçá na época, faziam rituais antropomórficos, pois eles acreditavam sugar a energia de quem eles comiam. Inclusive, era mais honra você ser comido pelos seus adversários, se você fosse derrotado, do que ser escravizado, porque os índios já tinham uma certa escravidão aqui. Só que, se você fosse escravo, você era considerado um fraco, porque o seu inimigo não te achou digno o suficiente para ter sua energia absorvida por ele. Então era melhor você ser devorado do que você ser escravizado, porque isso era desonra. Já no século XIX, com a vinda de Dom João VI, ele considerava obviamente os indígenas súditos e os recebia para conversar com os indígenas e atender suas exigências. E eles vinham de muito longe. Considera, claro, que ele estava lá no Rio de Janeiro, vinha indígena do Piauí,
falar com ele. Tem um registro aqui de 1811 de indígenas indo pedir favores ao rei Dom João VI, na época ainda príncipe regente. Então é interessante notar que eles não só fizeram parte integral da formação no Brasil, isso vai influenciar a língua, por isso que temos um sotaque que fala mais para fora que o português, por exemplo, português de Portugal. Aqui em São Paulo vai ter o R retroflexo, né, que é o R caipira que a gente chama. Muita gente falsamente associa esse R com influência de alguns colonos americanos que vieram do século XIX para cá, o que é besteira, pois já tinha esse sotaque antes. E não só vai ter aqui em São Paulo, como em toda a parte considerada paulistânia, né, sudeste, partes do sul, centro-oeste e até parte norte, como Tocantins, e vai ter esse sotaque até mesmo no Paraguai, devido à influência guarani. Então, esse SR retroflexo de carne, porta, vem dos indígenas. A alimentação vai vir dos indígenas, vão trocar certos tipos de alimentos que não tem aqui, justamente por mandioca, por outras coisas que vão ter mais aqui, peixe daqui, animais selvagens daqui. Claro, muita coisa não se mantém, a gente não come sopa de macaco, mas indígena do Alto Xingu hoje em dia ainda come macaco, por exemplo. Vão ter tribos que vão comer tatu, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, um prato típico aqui do Vale do Paraíba é a farofa de sá. Sá que é aquela formiga bundudinha. Vai ser algo que vai se comer aqui devido à influência indígena. Vai ter a música, musicalmente, a dança do catira, por exemplo, que é onde se bate o pé e as mãos, vai ser influência indígena, enquanto é tocada a viola, que é influência portuguesa. Então, várias minúcias de coisas que a gente nem pensa que é indígena, até mesmo termos, nome de lugares, vão ser dessa influência. Então, é parte integral, mesmo que alguém diga que não tem descendência indígena, o que eu duvido muito, porque a maior parte dos brasileiros tem descendência, principalmente se for descendente ou do Caramuru ou de João Ramalho, porque a maior parte das famílias brasileiras vem desses dois, eles são os patriarcas do Brasil, junto com o Tibiriçá, junto com as matriarcas brasileiras, que vai ser tanto a Índia Bartíria, aqui em São Paulo, quanto Catarina Paraguaçu, no Nordeste, considera não só o Nordeste, mas a expansão para o Norte, e aqui do Sudeste, a expansão para o Sul e para o Centro-Oeste, tudo isso vai estar interligado em uma origem comum, dessa aliança entre indígenas e portugueses. Mesmo com os conflitos, as guerras guaraníticas, as guerras dos emboabas, que vai ser justamente o conflito dos portugueses contra certos brasileiros, paulistas principalmente, para ter as posses das minas de ouro na época. E consolidando ali, pelo menos na minha parte, um Dom João VI, que obviamente considerava os indígenas como brasileiros, como súditos, não como povos separados. Daí eu dou a deixa para os palestrantes.